perceberam que as crianças japonesas são quase sempre calmas, tranquilas, educadas, pacíficas? O que será que os japoneses fazem que a gente não faz para educar as crianças? Pois é, em regra geral, o que a gente vê nas crianças japonesas é que elas são educadas, tranquilas. A gente não vê as crianças correndo loucamente, gritando, desesperadas, fazendo aquelas coisas que a gente vê no dia a dia. Então, nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas coisas que os japoneses fazem em matéria de educação que a gente poderia adotar também. Então, siga aí algumas dicas da cultura japonesa para a educação dos nossos filhos. Uma das coisas interessantes que os japoneses fazem com seus filhos é com relação à conexão. Existem dois tipos de conexão que foi definida pela pesquisadora Heidi Keller, uma pesquisadora alemã. Ela diz que existe a conexão proximal e a conexão distal, ou seja, a conexão mais próxima e a conexão mais distante. A conexão japonesa é chamada conexão proximal. Eles estão juntos o tempo todo, ou seja, os corpos estão ligados o tempo todo. Então, é muito comum você ver as mães levarem crianças naqueles slingzinhos. É muito comum as crianças dormirem com os pais. É muito comum as crianças estarem sempre juntas dos pais o tempo todo. Muito embora você não veja esse tipo de coisa ao vivo na rua. Mas dentro de casa são ligados o tempo todo. Para o público ocidental como nós, o nosso contato de união é mais distal, ou seja, é mais falar, é mais contato visual. E o resultado desse tipo de união, chamada união proximal, conexão proximal, é que os pais se sentem na obrigação de entender todo e qualquer sentimento que a criança tem. Pelo menos eles têm um processo até uma certa idade para entender completamente o que a criança tem. Então, quando a criança está com raiva, eles tentam entender por que ela está com raiva. Ao invés de reagirem de forma exacerbada, eles tentam entender por quê e reagir naquele porquê. E não reagir dentro do que eles acham. É uma forma de entender. A gente fala muito aqui no nosso canal sobre como entender as reações dos nossos filhos. Então, é mais ou menos uma ideia do que os japoneses trazem para nós. Foi feito um experimento entre japoneses e europeus na construção de uma pirâmide. Então o que aconteceu? Foi dado para os japoneses construírem uma pirâmide com seus filhos e foi dado para os europeus construírem uma pirâmide com seus filhos, com bloquinhos e tudo mais. O que os japoneses fizeram? Os japoneses construíram a pirâmide, as mães e os pais construíram as pirâmides e disseram para os filhos: faça do jeito que eu fiz. E os filhos seguiram. Se eles errassem a construção da pirâmide, eles desfaziam a pirâmide e refaziam conforme os pais fizeram. No caso dos europeus, o que aconteceu? Os europeus disseram: faça assim, 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 deu as orientações e os meninos fizeram pela orientação. No final das contas, as pirâmides mais bem feitas foram as pirâmides japonesas. Então, o que lição a gente tira desse trabalho que foi feito entre europeus e japoneses? Os japoneses se esforçam no conceito de honra. Honra é passada de geração em geração, ou seja, os pais se consideram modelos para os seus filhos. Eles passam para os seus filhos tudo aquilo que eles acham que é correto, que é honroso. Então, nós pais temos a obrigação de passar para eles o modelo de vida que a gente quer. E não, na concepção japonesa, dizer para eles o que é certo ou errado, mas sim mostrar com o nosso próprio comportamento o que é certo ou errado. Um outro aspecto bem interessante da cultura japonesa na criação dos filhos é com relação à emoção. Se você assiste filmes japoneses, seriados, alguma coisa que lembra o Japão, você vai ver que eles têm muita emoção nas imagens que eles trazem para os filmes, para os seriados. Eles conseguem trazer emoção nas folhas caindo, na placidez de um lago, no andar das pessoas. Aquela emoção é muito forte na cultura deles. Mas você vê que na cultura, no dia a dia, você não vê eles exprimindo tanta emoção. Por quê? Os pais ensinam as crianças a conterem suas emoções. Os pais ensinam as crianças a controlarem as suas emoções para exporem as suas emoções em momentos apropriados. Você não vê criança gritando, quebrando, chutando, né? Você vê pais disciplinando seus filhos, mas de uma forma mais reservada, não em público, de uma forma bem tranquila. Então, ensinar a criança a entender sua emoção é uma das coisas que os japoneses fazem muito bem. E ensinar as crianças a refrear sua emoção para expor em um dado momento. E outra coisa bem interessante que os japoneses fazem quando criam seus filhos é a arte do shitsuke. O shitsuke é conhecido como a arte da disciplina. Enquanto nós ocidentais costumamos ver algumas vezes a disciplina como castigo, como uma coisa mais dura, os japoneses consideram a disciplina uma arte. Uma arte de ensinar. E aí você vê nas histórias dos samurais, nos filmes de samurais, sempre aquele método de ensinamento, né? Você jamais vai ver um japonês brigando com seu filho, levantando a voz, fazendo tudo isso em público.
eles seguram essa emoção porque eles entendem a emoção que está em jogo, se afastam e vão para um contexto reservado e falam diretamente para o filho, para a filha naquele momento. A disciplina japonesa, o Shitsuke, é feito 1 a 1, em ambiente privado, em ambiente tranquilo, e os pais tratam o mau comportamento e não a criança. E outra coisa que os japoneses têm muito importante na criação de filhos é que eles se tornam mestres em entender o que eles próprios sentem. Eles são ensinados desde pequeno a entender o que tem aqui dentro com base nas emoções que eles sentem. É raiva, mas raiva de quê? É tristeza, mas tristeza vem de quê? A entender exatamente o que está em jogo nas emoções deles. Então, tanto pais como filhos são educados a exporem o que estão sentindo. E tanto um como o outro são capazes de receber e respeitar o sentimento dos outros. Isso se chama o mais alto grau de validação de sentimentos. Se você quer entender um pouquinho mais sobre validação de sentimentos, eu vou colocar aqui o linkzinho para um vídeo que nós temos aí sobre validação de sentimentos. Acho que vai ajudar muito no contexto da sua família. Pois é, pessoal, se esse vídeo está ajudando você, deixa aí seu likezinho. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí no comentário, eu vou ter o maior prazer do mundo de responder. E se você achar que esse vídeo pode ajudar mais alguém, tem um aviãozinho aí, ó. Clica no aviãozinho que ele vai para lá para ajudar outras pessoas. Então é isso aí, pessoal. Nós percebemos que na cultura japonesa eles se concentram muito em respeitar os sentimentos das outras pessoas. E no caso, os pais respeitam os sentimentos dos filhos, os filhos respeitam os sentimentos dos pais. Então, que elementos aí dessa cultura japonesa a gente pode usar no nosso dia a dia? Que elementos você já usa no seu dia a dia? Que elementos você acha que você pode acrescentar no seu dia a dia? Conta aí pra mim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha trazido algumas dicas para sua vida como pai, sua vida como mãe, que possa ajudar você ainda mais. Então, fica aí com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, vocês.